Olá, queridos! Muito bom dia, com muita alegria para todos vocês. O Eterno te alcance poderosamente. Aleluia, né? Vou ser rápida, tá? Não quero te enfadar. Eu quero te convidar para que você se esforce e venha ser edificado na tua fé. Coisa boa é quando o Eterno nos revela coisas grandes e firmes que nós não sabemos, não é verdade? Só que o Eterno, ele se dá para nós na mesma intensidade que nós nos damos para ele. Então, se você tem sido crente da boca para fora, se você tem sido crente de aparência, você já não está contando com a salvação na sua plenitude. É necessário com que você se empenhe, mude teu caminho, para que o Eterno consiga te enxergar, né, como filho, como amado, a pessoa que se esforça, né, porque o reino do Eterno, a salvação, ela é tomada à força. Você precisa de entrar em guerra contra o mal e contra o velho homem que habita em nós, né? Então eu quero te convidar para que você entre nessa comigo, aprenda que com certeza o Eterno Criador vai se revelar para você, assim como ele se revelou para mim. O Eterno vai falar ainda muito mais com você, porque ele é grandioso. Eu não tenho preocupação de quantas visualizações estes vídeos vão ter, tá bom? Não tenho. Eu tenho a certeza e convicção no meu coração que a palavra do Eterno não volta vazia. Ela vai alcançar quem tem que alcançar. Ela tem endereço, né? E aí, nós vamos falar da história de Jó. Então, para não ficar longo, muito longo, cada gravação vai ser um capítulo, até para que o Eterno tenha como trazer esse despertar para a tua vida, para que não fique embaraçoso na compreensão, tá? E eu quero começar dizendo para você que Jó era um homem fiel, temente ao Criador, reto no seu caminho, muito, muito abençoado. Jó, ele morava na terra de Uz. Jó, ele tinha 10 filhos. Jó era casado com uma só mulher. E Jó, ele agradava ao Criador. O Eterno me revelou a partir de agora, do versículo 4, a agonia pessoal de Jó, o desespero de Jó quando se tratava dos seus filhos. E duas revelações neste versículo 4 e 5 o Eterno me fez. A primeira revelação é que Jó não participava das festividades dos filhos. E a segunda revelação, nesse parâmetro aqui, é que os filhos de Jó não eram como Jó, não buscava o Criador, não era temente, não tinha relacionamento com o Criador. Jó, reconhecendo a grandeza do Eterno na vida dele, tinha o hábito de se levantar de madrugada. Olha só, isso está descrito no versículo 5. Ele se levantava de madrugada, depois das festividades dos filhos, né? E sacrificava. E ele dizia assim, eu tô sacrificando, pai, eu tô te apresentando, porque de repente algum dos meus filhos, eles pecaram contra ti, ou porque eles falaram algo, né, blasfemaram, então eu quero que ele seja perdoado. É muito nítido daí que Jó não participava com eles. Mas isso se perdeu ao longo das traduções dos tempos. A gente não considerava isso. A gente considerava apenas o ato de Jó de oferecer sacrifícios ao Criador. Mas depois que o Eterno me revelou que Jó não participava do banquete dos filhos, ficou mais claro para mim as reclamações de Jó. Mas aí é algo para mais para frente, tá? E aí eu falo, quando chegar naquele capítulo, o que o Eterno me revelou acerca dele. Voltando aqui ao capítulo 1, um belo dia, tava ali os servos do Altíssimo foram adorá-lo. Eu imagino sendo os anjos, sendo, né, os serviçais do reino. E ali chegou-se Satanás, que por permissão do Eterno se chegou ao Criador.
Ele tem que ter permissão. E aí o Criador falou assim, ô Satanás, né, o que você está fazendo? De onde é que você vem? Ah, eu estava passeando por aí pela terra, eu vim de rodear a terra. Aí o Criador falou assim, ué, mas vem cá, você observou meu servo Jó? Você deu uma olhadinha? E Satanás não perdeu tempo e logo respondeu, ah, com certeza eu observei, né? De fato eu observei, não tinha como não ver Jó. Jó é um homem abençoado. Para ele tu estendeu a tua mão. Ó, vem cá. Jó, ele por acaso te serve de graça? Isso está escrito no versículo 9. Ele te serve debalde? Ele te serve por servir? Eu tenho certeza que não. Então, o inimigo, ele meio que passou a bola para frente. Não pegou para ele, mas também não deixou de soltar o foguinho dele ali nas palavras em que deixaria Jó em maus lençóis. O Criador aceitou aquele desaforo. Ah, é. Então faz o seguinte. Vai lá e toca no que Jó tem. Se você veio aqui e teve cara para me falar que Jó tem só porque eu dei, porque a índole de Jó é mal, que se eu permitir tirar, ele me nega, então eu quero mesmo que você vá lá. Houve um pacto, um acordo, houve, né, uma autorização da parte de Deus, o Criador, para que Satanás fosse lá e alterasse os bens de Jó, destruísse os bens de Jó. Ele foi permitido por Deus, autorizado pelo Criador, porém, com uma restrição. Você pode fazer o que você quiser, mas você não toque na vida dele. E ponto final, acabou a história sem lenga-lenga. E Satanás foi. E aí decorre a história dizendo que, passados-se alguns dias, começou a vir o mal sobre a casa de Jó. Começou a vir situações que antes não havia. Então, o Eterno me revelou algo e eu quero passar para você essa visão. Jó era um homem muito abençoado porque nada dele se perdia. O mal, o inimigo, ele não tinha autorização para mexer em nada de Jó. Tanto que lá no versículo 10, ele fala assim para o Eterno. Ah, eu percebi Jó sim, e eu vi que o gado dele está aumentando. Por quê? Porque o gado dele não morria. Porque as coisas de Jó não se estragavam. Porque Jó, na sua velhice, ainda assim era frutífero. Em tudo que ele fazia havia frutos e frutos bons, frutos que não se corrompiam, que não se destruíam, frutos maravilhosos. Então, foi realmente um desafio. Conhecendo o Criador como ele conhecia Jó, no seu íntimo, ele aceitou a palavra, né, a acusação do mal acerca do proceder de Jó e autorizou Satanás mexer nos bens de Jó. Quando as coisas começaram a acontecer, Jó, ele, num momento confortável, disse assim, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aqui veio uma revelação, uma outra revelação do Eterno para minha vida. E eu quero compartilhar com você. As coisas começaram a acontecer a Jó, não foi uma coisa atrás da outra como a gente imagina. Foi uma coisa, aí passou um tempo, foi outra coisa. Por quê? Porque a história de Jó, a gente só resume em 3 fatores. Jó tinha, Jó perdeu, Deus restituiu. Ponto. Mas a gente cresce, nasce, cresce, é criança, fica adulto, tem fases. Tem fases. Não existe possibilidade da gente pegar e falar assim, não,
tudo isso aqui aconteceu em um ano, aconteceu em menos. Calma. Veja só no decorrer, no destrinchar, como a história foi longa. Se aperceba de que de repente você pode estar no meio dessa busca por uma bênção, por um livramento, por uma libertação há anos e se vê ali rejeitado, se vê ali jogado de lado, quando na verdade está sob os cuidados do Todo-Poderoso ainda que na luta. Então Jó, ele foi recebendo as notícias aos poucos. Oi, Jó, tudo bem? Olha, chegou lá os caldeus e matou o jumento, não sei o quê. Eu sobrei, vim aqui te contar. Aí passou um pouquinho, aquele ali não terminou de falar. E aí já aconteceu, né? Teve algumas coisas que aconteceu um atrás do outro. Teve coisas que teve o prazo, né? Teve um tempinho. Eu sei te dizer que o inimigo começou a mexer. E Jó, no seu momento de conforto, disse assim, tá bom, né? O Senhor deu, tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aquilo não era na escala, nas prioridades de Jó, não fazia parte dos começos. Aquilo ali era o bem de Deus, então podia, né, tá ali mais para baixo. Ele já tinha a gratidão por ter e ele cuidava daquilo que Deus dava. Então, até então ele não tinha sido tão ofendido com aquilo que estava acontecendo. Então, vamos imaginar que eu e você, nós estamos trabalhando numa empresa há 10 anos. E aí o chefe fala assim, eu vou ter que dispensar vocês, vou mandar vocês embora sem justa causa. Que você vai falar o quê? Vai fazer o quê? Não quero ir? Tá bom, né? Fazer o quê? Tudo bem, vou assinar. Por quê? Você está no seu lugar de conforto. Eu tenho tanto tempo de empresa, tal, e vou receber seguro, tal, então tá bom. Dá tempo de eu receber minha rescisão, meu fundo de garantia, dá tempo de eu respirar um pouco, descansar um pouco, depois procurar outro. Então, este exemplo do emprego eu tô te dando para você entender mais ou menos o período do que foi aquele mexer nos bens de Jó, né? Que ele ficou chateado sim, mas se na escala dele não era prioridade, ele não sofreu tanto. Aí o que aconteceu? Quando Satanás chegou a Deus dizendo assim, se você permitir que ele fique sem os bens, ele vai te negar, e houve a autorização da parte do Criador, e Satanás começou a atuar, e Jó começou a dizer que estava tudo bem e tal. Jó, no final aqui no versículo 22, Jó, ele, pelo que o Eterno me revelou, ele não só aceitou aquilo, como ele não atribuiu aquele mal ao Todo-Poderoso. Aconteceu tudo isso, e ele em nenhum momento disse que aquilo veio da parte de Deus, ele em nenhum momento ficou, né, todo afoito, agressivo com Deus. Não, ele estava tranquilo. Então, quantas vezes nós, sem sabermos, né, estamos sendo pedidos diante de Deus? O inimigo está lá, né? Tem observado nossos passos, o Eterno acredita em nós e o inimigo tem pedido nossas vidas. Aqui Jó não sabia que havia esse pedido do mal para que o mal entrasse na vida dele. O Eterno não mostrou isso para Jó, né? Mas Jó, no seu estado confortável, ainda assim glorificou o Criador. Eu quero muito que você analise cada etapa, cada revelação de cada capítulo. Porque o mesmo Jó, que hoje diz que tá tudo bem, que tá ótimo, depois ele vai mudar, ele vai ter outra atitude. Eu quero te encorajar para que você pare
e comece a buscar da parte do Criador a finalidade, pai. Pai, qual é a finalidade disso aqui? Eu tenho que aprender o quê? Me ensina, me mostra. Porque Jó, sem saber que havia aquele, digamos assim, aquele acordo, né, aquela autorização, Jó continuou na persistência dele. Como Jó foi perdendo seus bens, o único alicerçado em Deus era Jó. Os filhos não tinham esse chamado espiritual, não aceitaram como Jó aceitou, não estava entregue como Jó estava. Então o único que estava alicerçado, o único que realmente dava testemunho do Criador era Jó. E quantas vezes na tua família, no teu emprego, você está só. Você está só espiritualmente, você está só na boa conduta, você está só na persistência. Você se vê desesperado, agoniado, porque quem está com você podia também estar fortalecido na fé e não está. Continue acompanhando e você verá o livramento, a libertação que o Eterno te concede, te concederá, vai te dar. Fica firme,